Muito bem, continuando o estudo da lição número 7, a parte de quarta-feira, fala sobre a visita de Jetro, seu sogro de Moisés, quando ele estava no deserto junto com o povo. O povo saiu do Egito, houve muita coisa maravilhosa, mas antes de surgirem as pragas, Moisés pegou Zípora e seus 2 filhos e levou até a casa de Jetro, seu sogro. Ele temia pela integridade dos filhos durante as pragas no Egito. E assim, as pragas aconteceram, a 10ª praga, o povo saiu do Egito, começou a caminhar, atravessou o Mar Vermelho, estava no deserto do Sinai, quando Jetro chegou com Zípora e com os 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés contou a ele tudo que Deus fizera pelo povo de Israel, e Jetro ficou muito feliz, louvou ao Senhor, fez um sacrifício assim a Deus, louvando o nome do Senhor, chamando de poderoso, Deus forte, Pai da eternidade. Jetro percebeu que Moisés se desculpou e foi atender o povo. Quando Jetro viu uma fila enorme de pessoas, e Moisés atendendo um por um, de manhã até a noite, ele ficou impressionado e disse: não acredito que o meu genro está se estourando desse jeito para atender o povo. Mais de 1 milhão de pessoas no acampamento. Então Jetro fez uma sugestão muito assim espiritual e assim, inspirada para Moisés. E a pergunta número 4 é: por que a visita de Jetro, sogro de Moisés, foi importante? Que mudanças importantes aconteceram na história da nação israelita depois disso? E como tudo melhorou? E Êxodo capítulo 18, de 1 em diante, diz: Jairo, sogro de Moisés, e Jetro, sogro de Moisés, também chamado Reuel, veio com Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Com seus 2 filhos, Eliezer e Gerson. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos de sua mulher, e Moisés os recebeu. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor Deus havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, ofereceu sacrifício e louvou o nome do Senhor. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo que ele fazia ao povo, disse para Moisés: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas sozinho? Então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para ouvir o conselho do Senhor, para consultar a Deus. Quando se tem algum problema, algum negócio, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro caso. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que faz. Ouve agora o que te digo. Eu te aconselharei e Deus será contigo. E você precisa estar diante de Deus, levar a Deus os casos mais difíceis. Por que você não escolhe homens que sejam assim capazes, pessoas que assim são idôneas, e você então treina essas pessoas e você ensina-os como deve julgar? E todo o povo que te procurar, vai procurar primeiro essas pessoas, tementes a Deus. E você coloca por grupos de 100, de 50 e de 10, para que julguem eles todo o povo e toda situação difícil, tragam para ti. Mas todo negócio pequeno, eles mesmos julguem. Assim te aliviarás da carga e eles te ajudarão a levar essa carga contigo. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. E eles julgavam o povo em todo o tempo. O negócio difícil traziam para Moisés e Moisés apresentava perante o Senhor. Então despediu Moisés do seu sogro, que voltou para a sua terra. Então a pergunta é por que a visita de Jairo foi importante para Moisés? O que aconteceu que levou, trouxe qualidade para o atendimento do povo? A resposta: Jetro, sogro de Moisés, ele visitou o acampamento e assim aprendeu muito sobre o poder de Deus, sobre o Deus poderoso. Ofereceu sacrifício a Deus. Depois Jetro aconselhou Moisés a dividir a carga ao atender o povo, escolhendo pessoas que pudessem ajudar nessa tarefa. A sugestão de Jetro foi muito importante, porque repartiu as obrigações de Moisés e ampliou o atendimento às pessoas, levando a Deus somente os casos mais difíceis e abençoando dessa forma o povo com soluções dadas pelo próprio Deus. Vemos isso sendo conduzido por Deus quando Moisés escolheu 70 pessoas para ajudá-lo nessa grande tarefa de atender o povo. Números capítulo 11, 16 e 17
diz assim: e disse o Senhor a Moisés, ajunta para mim, separa 70 homens dos anciãos de Israel, pessoas que sabes que são pessoas idôneas, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se colocarão junto de você. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que você não as leve sozinho. Olha que coisa interessante. Deus conduziu a escolha, e Deus ajudou Moisés a escolher os 70 homens especiais que ajudaram Moisés, assim, na carga de atender o povo, de julgar o povo, de resolver problemas assim entre vizinhos, entre pessoas de família e assim por diante. Certa vez um pastor pegou um avião e quando sentou-se havia um menino no banco, na poltrona ao lado. O menino puxou conversa com ele e depois de um certo tempo o menino estava com um livro de pintura e algumas canetinhas e ele abaixou a mesinha e começou a pintar aquelas figuras. E o avião continuou sua viagem. Chegou o momento em que o avião passou por um momento de tempestade, uma grande turbulência. O avião inteiro chacoalhava, como se fosse uma pena ao vento. Os passageiros ficaram atemorizados, presos ali no banco, e assim com os olhos assim estalados de medo. Uma senhora observou que o menino continuava pintando. E uma senhora passageira que estava na fila, na mesma direção do menino, disse: "Você não está com medo?" O menino disse: "Não tenho medo, porque meu pai é o piloto e ele é muito bom no que ele faz." Moisés sabia que Deus era o piloto daquela viagem indo para Canaã, para a terra prometida. E Moisés confiava plenamente em Deus. E quando Jetro fez a sugestão de que ele escolhesse pessoas para levar a carga junto com ele, ele aceitou a sugestão como vinda de Deus. E isso foi uma bênção para a vida dele. Há pessoas que estão hoje sofrendo na igreja porque levam a carga da igreja sozinho, levam todo o peso. Aconteceu isso comigo no passado. Eu levava quase que a igreja inteira. Eu era o primeiro ancião, tesoureiro da igreja, diretor JA, e ainda ajudava nas dorcas. Era uma carga pesada. Até que Deus também me orientou através da experiência de Moisés a repartir a minha carga e isso se tornou uma bênção. Então, muitas vezes nós estamos nos estourando dentro da igreja quando há outras pessoas que podem fazer. Nós temos que perder a mania de concentração e temos que dividir, compartilhar nossas obrigações dentro da igreja para que outros nos ajudem e assim nós fiquemos um pouco mais suaves para atender a nossa família e atender melhor a igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que a experiência de Jetro tenha sido uma bênção para a nossa vida espiritual e que possamos colocar em prática. Deus é o nosso capitão, é o nosso piloto, Ele quer o melhor para todos nós. Fique com Deus.